Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã, quando estamos dando início na nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso estudo bíblico de hoje, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, generosidade para com o próprio corpo. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a generosidade de vários sentidos, mordomia e tudo mais. Então, na lição de hoje nós vamos estar na lição 5, sobre generosidade para com o próprio corpo. Que Deus esteja nos abençoando, nos instruindo, para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. É importante nós participarmos da Escola Bíblica Dominical, fazendo as leituras bíblicas, participando, pesquisando, investigando, para que nós venhamos aprender com a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, colocarmos em prática aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje o texto base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 19, quando o apóstolo Paulo escreve assim à igreja de Corinto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, Paulo escreve à igreja da necessidade dos irmãos se lembrarem e se alertarem e se lembrarem sempre de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos estar falando com Deus nesta manhã. Amado e querido Deus, louvamos o Teu nome por todos esses, ó Deus, que participam conosco nesta manhã. Que as famílias, ó Deus, sejam abençoadas, que individualmente, ó Deus, também alcancemos a graça do Senhor e que nós possamos, ó Deus, compreender verdadeiramente nesta manhã que nós não somos de nós mesmos, mas o nosso corpo, Deus, é o templo do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós. Esteja, Pai, nos iluminando, nos capacitando a cada dia para que possamos fazer a Tua vontade e que nós venhamos manter, ó Deus, nosso corpo, mente e espírito ligados no Senhor, para que sejamos verdadeiramente altar do Senhor onde quer que estejamos. Esteja, Pai, nos iluminando com o Teu Santo Espírito e fazendo lembrar tudo aquilo que o Senhor havia ensinado aos seus discípulos e continua a nos ensinar por meio da Tua palavra. Que nesta manhã o Senhor, Pai, esteja com cada um que esteja participando conosco, Deus, derramando a Tua graça abundante na vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que assim participam conosco. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A generosidade para com o próprio corpo. Preocupado com o seu amigo Gaio, João, ele lhe deseja boa saúde. Na verdade, é o que esperamos para nós e para os outros. Saúde. E aí então João vai escrever na terceira carta, no versículo 2: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Saúde é equilíbrio, é o corpo funcionando em equilíbrio, sintonia e todos os sistemas em ordem. Quando isso não acontece, o mau funcionamento de um órgão afetará o seguinte, e assim sucessivamente, desencadeando problemas no funcionamento de todo o organismo. Assim, devemos ser bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida. Muitas pessoas questionam o fato de os cristãos adoecerem. No entanto, se esquece de que são tão humanos como aqueles que não creem em Deus. O corpo responde da mesma maneira no que tange às adversidades, sejam elas físicas ou emocionais. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, muitas pessoas tentaram a Deus, não cuidando de si mesmo por meio das orientações recomendadas pelas autoridades de saúde. Certamente, esta não é uma atitude de um bom mordomo do próprio corpo e da própria vida. Não obstante, a perda da saúde pode ocorrer por várias razões. Pode ser involuntária, quando não há intenção de que algo aconteça. Fatores genéticos ou fatores externos, os quais afetam ao indivíduo.
ou podem ser voluntária, quando é dado causa a situações que poderiam ser evitadas, como a ingestão de alimentos nocivos ao corpo, como uso de bebidas alcoólicas, fumo, drogas, etc. Incluir outros fatores como a ausência de atividades físicas, um sono inadequado, excesso de trabalho, etc. Muitas enfermidades poderiam ser evitadas se no dia a dia usássemos o princípio bíblico da mordomia do corpo. Uma saúde desejável é como João sugere: saúde para o seu corpo e a sua alma. Seja um bom mordomo de si mesmo e cuide-se generosamente. Primeira coisa que nós podemos estar então analisando nesta manhã com o texto que nós lemos, nós podemos estar vendo sobre a saúde física. Frequentemente há alguém falando sobre saúde com amigos, né? E às vezes vimos na TV, ouvimos no rádio, no trabalho, nas mídias sociais e etc. A saúde do corpo está diretamente relacionada ao bom funcionamento do organismo, ao bom metabolismo e à disposição para realizar as atividades do dia a dia. A saúde é considerada o bem mais precioso que temos e cuidar dela é ser um indivíduo generoso para consigo mesmo. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, devemos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo, assim como respeitamos o lugar onde adoramos a Deus. A santidade do corpo, algo muito esquecido pela sociedade atual, tem de ser sempre lembrada entre aqueles que exercem a mordomia do corpo, sabendo que este pertence a Deus. O segundo ponto que nós podemos estar nesta manhã analisando, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, que é tão importante quanto cuidar da saúde física, é cuidar também da saúde mental. Algumas pessoas tratam saúde mental e física como sendo diferentes, vistas de forma superficial. De fato, parecem ser assuntos distintos, todavia, ao analisarmos, torna-se nítida a relação entre ambas. Apesar de ser comum fazer essa dicotomia, não seria correto tratá-las separadamente. Muitas vezes encontramos membros das igrejas ausentes das atividades por longo tempo, cuja justificativa é: estou frio na fé. Na verdade, pode estar sofrendo de um estágio de depressão e não se dão conta, sem ânimo para sair de casa ou participar de alguma atividade, vão perdendo então o interesse pelas coisas de Deus. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo muitos pastores. A saúde física e mental é primordial para o bom desempenho do serviço cristão. Essa era a preocupação de João quando disse ao presbítero Gaio: cuide da sua saúde, para que ela vá bem, assim como a sua alma. E o terceiro, como saúde espiritual, é possível adoecer espiritualmente? Sim. Quando se desvia do foco da espiritualidade verdadeira, há aqueles os quais se preocupam tanto com a obra de Deus que se esquecem do Deus da obra. O ativismo eclesiástico pode levar a uma exaustão espiritual. A realidade mostra como é importante viver em uma comunidade e conversar sobre assuntos relacionados à igreja. No entanto, muitas pessoas acabam dando um tempo na igreja, não sentem mais vontade de ir e participar da comunidade cristã. Por que isso acontece? Muitas delas param de ir à igreja por causa de uma decepção com a liderança, com a liturgia, com os irmãos, ou até mesmo porque estão tão aculturadas a uma concepção mundana que não são capazes mais de se satisfazerem por meio da comunhão com os irmãos. A espiritualidade é contemplação, é relacionamento com um Deus maravilhoso, o qual deseja se relacionar conosco. Quando ele escreve em Jeremias, e Jeremias então transmite para o povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós somos chamados a desenvolver uma fé, a qual não dependa ou se limita às circunstâncias, nem dos benefícios de Deus, porém de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. A questão não é estar livre das situações adversas, mas encontrar Deus em meio a elas e renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. Isso é maturidade e saúde espiritual. Então nós somos chamados para desenvolver uma fé, a qual não dependa ou se limita às circunstâncias, nem dos benefícios de Deus, porém de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades que nós então estamos enfrentando, Deus nos ajuda, Deus nos livra e Deus nos conduz, quando nós não esquecemos o Deus da obra, que é muito maior do que a obra. Se o Senhor nos constituiu como obreiros ou construtores da sua obra, é porque Ele espera de nós uma saúde física, mental e espiritual, para que a obra dele avance. E para concluir, a pergunta é: nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida? Uma forte evidência de que estamos de fato crescendo em espiritualidade é quando adotamos um coração grato a Deus por meio do nosso corpo, reconhecendo em primeiro lugar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre, como o salmista escreve no Salmo 106, versículo 1. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, de generosidade e um dever para consigo mesmo diante de Deus. Então, o que nós podemos aprender nesta manhã é exatamente a mensagem que Paulo passa aos irmãos da igreja de Corinto, no versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, o Senhor nos constituiu para fazermos a obra dele. E para fazermos a obra dele é necessário que a nossa saúde esteja, em primeiro lugar, em boas condições, para que a obra dele possa avançar. E façamos esta obra enquanto há tempo e enquanto nós podemos assim executar. Que o Senhor esteja nos dando saúde física, mental e espiritual, para que possamos caminhar na obra do Senhor. Convido você, se você puder fechar os seus olhos, vamos estar orando a Deus. Pai, nós te louvamos e exaltamos pelas orações que cada um dos nossos irmãos e irmãs, ó Deus, fazem no nome do Senhor. Glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos ajudado. Mesmo em meio a tantas adversidades, o Senhor tem estendido a tua boa mão e tem nos livrado de coisas piores. Que o Senhor, Pai, esteja com cada um de nós. Ó Deus, esteja nos iluminando, nos preparando para que verdadeiramente possamos viver como o Senhor assim deseja e que o nosso corpo verdadeiramente seja o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. Assim como o teu servo João, preocupado com o presbítero Gaio, orienta-o para que ele cuidasse da saúde, para que a saúde fosse bem, assim como a sua alma. Que a nossa alma, Deus, esteja bem diante de ti e que o nosso espírito possa testificar, ó Deus, com o Espírito do Senhor, que somos filhos e filhas do Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, como igreja do Senhor reunida, ó Deus, aonde a tua palavra diz que tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Deus, o Senhor está no meio deles. E creio, Deus, que assim o Senhor está no nosso meio. Que assim o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos livre de todo mal. E que a igreja do Senhor, ó Deus, possa caminhar a passos largos, mesmo neste mundo, ó Deus, obscuro e esse mundo incrédulo, mas a palavra do Senhor há de prosperar. E que tudo seja preparado para a volta do Senhor. Assim o Senhor nos instruiu, assim o Senhor nos dá força e nos capacita para avançarmos com a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Logo mais teremos um culto de louvor, adoração a Deus, e o Senhor esteja nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém.